entender como a realidade funciona, conhecer a nós mesmos, conhecer o processo de criação, tudo isso é muito importante. Mas se a gente não integra esse conhecimento, a gente não consegue colocar ele em prática. E aí a vida continua a mesma, nada muda. Então no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um exercício para que a gente aprenda a fazer isso, para que a gente aprenda a integrar todo esse nosso conhecimento. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. A gente pode adquirir um sem fim de conhecimento espiritual, de entender a importância de agir a partir do nosso coração, de perdoar, como enxergar a abundância ao nosso redor e ao mesmo tempo manter todo esse conhecimento apenas no mental, sem entender realmente o que é que ele significa. O que é o mesmo que dizer que integrar esse conhecimento. Quando a gente integra algo que a gente aprendeu, a gente estabelece uma conexão emocional com aquilo que a gente aprende. Então, a integração, ela não é algo que acontece na nossa mente. A integração é algo que acontece no nosso coração. Sabe, por exemplo, quando você aprende a dirigir? Você aprende lá todos os conceitos, você faz as primeiras aulas e aí nesse começo é difícil, às vezes você tem que prestar muita atenção naquilo que você está fazendo, porque esse conhecimento ainda não foi integrado. Mas quando você integra esse conhecimento, é como se você se tornasse um com o carro quando você começa a dirigir. Vai tudo no automático. Você não precisa ficar pensando qual é o próximo passo, se você tem que mudar a marcha, apertar o freio, a embreagem, tudo flui, porque esse conhecimento já foi integrado dentro de você. Conhecer a si mesmo, conhecer as crenças limitantes que a gente tem, olhar para a nossa infância e estabelecer conexões com a forma como a gente vive a nossa vida hoje. Tudo isso é muito importante, porque ajuda a gente a ter clareza sobre esse processo, ajuda a gente a entender que aquilo que a gente vive na nossa vida hoje é um resultado do que a gente carrega na nossa mente. Sem esse primeiro passo, a gente não consegue nem sair do lugar. Mas para que a mudança de fato aconteça, a gente precisa começar a estabelecer mecanismos na nossa vida para integrar todo esse conhecimento. Se a gente não faz isso, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde é que o ego vai pegar todo esse conhecimento que a gente adquiriu e vai usar contra a gente. Porque se a gente não integra e isso fica tudo no mental, vai chegar uma hora que você vai começar a se questionar se isso é verdade ou não. Porque como pode você saber de tudo isso e a sua vida continuar a mesma? Você pode ter a sensação de que só o conhecimento já deveria ser suficiente para que você implementasse as mudanças na sua vida. E talvez seja isso que o ego esteja te dizendo. É como se a gente tropeçasse, porque se a gente começa a se questionar se tudo aquilo que a gente já entendeu é verdade ou não, a gente empaca no caminho, a gente não segue. Então, integrar o conhecimento é essencial para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se libertar desses padrões mentais. Outra pegadinha do ego que também mantém a gente no mesmo lugar é questionar a nossa capacidade. Questionar a nossa capacidade de colocar isso em prática, questionar a nossa capacidade de entendimento. Pode ser que o seu ego te diga, mas eu acho que não tá dando certo porque você ainda não sabe o suficiente. Você precisa estudar mais. Ou, mas você nem é capaz de promover as mudanças que você quer tanto promover, que você quer tanto viver. Melhor você desistir e se conformar que a vida é assim mesmo, que sofrer faz parte. Esquece dessa bobagem. Então, cuidado com as armadilhas que o ego vai colocar no nosso caminho. Porque a nossa mente, ela não quer que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Então, ela vai vai usar aí todas as armas que ela tiver contra nós mesmos sem que a gente perceba. Então vamos supor que você queira mudar uma crença de escassez na sua vida. Você foi lá, tomou um tempo, olhou para sua infância, percebeu que os seus pais discutiam muito por causa de dinheiro, que para eles era muito difícil conquistar qualquer coisa na vida,
que eles tinham crenças que vinham dos avós deles, que viveram um período de guerra, talvez. A verdade é que quando a gente olha para a nossa história, a gente consegue perceber, a gente consegue entender que o que a gente vive na nossa vida hoje foi algo que a gente aprendeu, dá até um alívio, porque é a realização de que a gente não nasceu desta forma. E aí, se você somar esse conhecimento com um conhecimento que você tem sobre a verdade do universo, sobre a verdade que o universo é só abundância, uma coisa não combina com a outra. Então você vai entender mentalmente que você não está vivendo a verdade. Então, pronto. Até aí, é como eu disse, dá um alívio tremendo, porque a gente se dá conta de que isso foi só algo que a gente aprendeu, e se a gente aprendeu, a gente pode também desaprender. E aí, como é que a gente faz para colocar a mão na massa, para desaprender essa crença? Um outro passo importante é você entender na sua vida como é que você coloca essa crença para fora. Pode ser que os seus pais brigavam e discutiam por causa de dinheiro. Essa era a forma como eles colocavam na vida, né? Como eles expressavam essa crença. Mas como é que você expressa essa crença? Talvez você vai no mercado e aí a conta deu mais do que você previa e você se sente mal, você sente que pode faltar dinheiro no final do mês, você sente raiva do governo porque a situação econômica do país não tá boa. Como é que você expressa essa crença de escassez? Porque a situação do meu exemplo, né, quando a gente vai ao mercado e se surpreende com um valor final de conta maior do que aquilo que a gente estava esperando, é uma situação neutra. Tanto é uma situação neutra que para algumas pessoas isso vai ter importância e para outras pessoas isso não vai fazer a menor diferença. E aí você pode me dizer, mas claro, Renata, a pessoa que não se importa é porque ela tem dinheiro sobrando. Mas se ela tem dinheiro sobrando, qual é a crença que tem por trás da vida dela? Qual é a expressão de crença que ela está colocando para fora? Percebe como a mente ela vai tentar fazer uma reviravolta e mostrar pra gente que a causa é o efeito e o efeito é a causa? A causa é sempre a nossa mente. Aquilo que a gente vê refletido é efeito. Mas tudo bem, até aqui é só conhecimento. A gente só está aprofundando o nosso conhecimento a respeito de como é que aquilo que a gente carrega na nossa mente se expressa na nossa vida. E a partir do momento que você conseguiu ter mais clareza sobre como é que você coloca essas crenças para fora, a gente vai ressignificar, a gente vai olhar outra vez. Mas a gente não vai fazer isso mentalmente, a gente vai fazer a partir do nosso coração. Porque o que a gente quer com esse exercício é incorporar um novo sentimento com relação a essa situação. Então, aqui no meu exemplo, é a compra do mercado. O que eu te sugiro é que você anote num papel qual é a crença que você quer trabalhar e que você descreva a forma como você expressa essa crença no mundo. Quais são as situações que te linkam a ela, né? Quais são as situações que desencadeiam em você a forma como você se sente, a expressão dessa crença. O segredo aqui é a gente conectar o sentimento. É a partir do sentimento que a gente vai fazer essa transformação. E onde é que a gente percebe o sentimento? Onde é que a gente tem as sensações com relação às experiências que a gente vive na nossa vida? No nosso corpo. Então, para a gente se conectar com o nosso corpo, a nossa mente tem que estar tranquila, a nossa mente tem que silenciar. Porque se o barulho aqui estiver muito grande, você não consegue perceber o que está acontecendo dentro de você. É por isso que muitas vezes a gente não consegue transformar. Vamos lá então para o nosso exercício? É uma meditação curtinha que eu fiz para vocês. Então eu sugiro que você vá para um lugar tranquilo, coloque o seu fone de ouvido e a gente vai começar, tá bom? Vamos lá. Se sente num lugar tranquilo, com a sua coluna reta. E vamos começar tomando 2 respirações muito profundas.
Deixe o ar entrar. Segure por alguns segundos. E deixe o ar sair. Quanto mais longa for a sua expiração, mais espaço você abre dentro de você para o ar entrar. Então, de novo, vamos tomar uma respiração profunda. Sinta o ar te preenchendo. Segure por alguns segundos. E deixe novamente o ar sair. Perceba como seu corpo inteiro relaxa. E você consegue notar o espaço ao seu redor. O silêncio ao seu redor. É como se a minha voz tivesse vindo de dentro de você. Agora eu vou pedir para que você se lembre da situação que você quer trabalhar e para que você note no seu corpo onde é que você sente essa sensação de contração. Pode ser no fundo do seu estômago, pode ser no seu peito, na sua cabeça talvez. Onde é que você sente essa sensação de contração? Fique com ela por alguns segundos. A gente sabe que essa sensação não representa a verdade a seu respeito e que, portanto, você tem o poder de transformá-la. Então agora eu vou pedir para que você respire dentro dessa sensação de contração. E cada vez que você respira, você traz luz para esse lugar. Você traz luz para dentro de você. E esse lugar que antes era contraído, estava tenso, começa a se modificar. Você percebe que essa luz traz leveza, traz clareza e traz uma conexão com um lugar novo dentro de você. E apesar de ser um lugar novo, ele é de alguma forma conhecido. Ele é conhecido porque ele representa a verdade sobre quem você é. Essa paz que você sente agora, renovada, essa tranquilidade, essa expansão e a conexão com todo o espaço ao seu redor. Essa é a verdade a seu respeito. Essa conexão amorosa que te acolhe, que te abraça, onde você se sente seguro, alimentado. Essa é a verdade a seu respeito.
respire mais uma vez nessa sensação e agradeça pela oportunidade de novo olhar para dentro e poder reconhecer essa verdade e poder se lembrar desse lugar que sempre esteve aí. Respire mais uma vez, vá trazendo a sua consciência de volta para essa sala, prestando atenção de novo no seu corpo e percebendo a mudança dentro de você. É tão interessante porque a gente facilmente se desconecta desse lugar que está sempre à nossa disposição quando a gente começa a olhar para o mundo a partir dos nossos filtros. Então eu te convido a estabelecer um compromisso com você mesmo. De cada vez que você sentir uma contração interna, cada vez que você perceber que você entrou no caminho da mente equivocada, da mente que te leva para mais longe de quem você é, que você vai se lembrar, que você vai se dar conta desse lugar dentro de você. Pode ser que a mudança não seja imediata, né? Porque as nossas crenças, elas têm uma vibração que ressoa dentro da gente, muitas vezes. Mas você pode, nesse mesmo dia, se sentar e fazer de novo essa meditação e voltar para esse lugar dentro de você, onde o amor está disponível para curar qualquer ferida que você tenha. Não há dificuldade nenhuma que o amor não possa resolver. Esse é o único engano que a gente comete na nossa vida. É acreditar que a gente está separado desse lugar, que está aqui pra gente, disponível sempre, agora. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!